Olá, olá, olá! Que todos recebam e estejam com a graça de Deus Pai, muito bem, com o espírito em paz, com o corpo ali, exaltando a vida em abundância, como Jesus veio nos ensinar a ter. E Deus nos proporciona ali as condições para buscarmos ter todos os aspectos do corpo, mental, espiritual e físico, que estejam muito bem. Meus amigos queridos, nós vamos continuar o finalzinho agora do item 3, notas históricas, daquelas palavrinhas que precisamos entender para que compreendamos perfeitamente o que vem depois, né? No Evangelho, nos capítulos vindouros aí de tantos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Estamos ali hoje no item saduceus. Já vimos vários, né? Para saber quem foi quem, o que faziam. Vimos os samaritanos, os nazarenos, publicanos e peageiros, fariseus, escribas, sinagoga. Agora chegou a hora de compreendermos o que significa saduceus. Vamos lá, então? Seita judaica que se formou por volta do ano 248 antes de Cristo. Assim foi chamada devido a Sadoc, que era o seu fundador. Aí pegaram o nome de Sadoc, saduceus. Foi o nome da seita. Os saduceus não acreditavam nem na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos bons e maus anjos. Contudo, acreditavam em Deus, mas não esperavam nada depois da morte. Apenas o serviam, tendo em vista, recompensas temporais, ao que acreditavam se limitar sua providência. A satisfação dos sentidos era para eles o objetivo essencial da vida. Quanto às escrituras, baseavam-se no texto da antiga lei, não admitindo nem a tradição, nem qualquer outra interpretação. Colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como podemos ver, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Esta seita era pouco numerosa, mas contava com personagens importantes e tornou-se um partido político constantemente em oposição aos fariseus. Então, saduceus, seita judaica, não acreditavam na imortalidade da alma, na ressurreição, nos bons e maus anjos, eram materialistas. E se tinham ali, se pegavam muito pelos sentidos, por isso ali sensualistas, né? Eram aqueles que, tendo ali as suas sensações mundanas sendo atendidas, ótimo. Então vamos continuar cultuando a esse Deus. Eles acreditavam em Deus, mas que Deus existia e devia ser ali seguido para que eles tivessem ali os prazeres materiais do momento em que estavam vivendo ali no planeta Terra. De resto, não precisava de mais nada, porque não acreditavam em mais nada. Esses eram os saduceus. Agora, meus amigos, nós vamos ver sobre os essênios ou esseus. Geralmente veremos essênios, que é mais usado.
Seita judia fundada por volta do ano 150 anos antes de Cristo, 150 antes de Cristo, no tempo de Macabeus, e cujos membros habitavam uma espécie de mosteiro, formando uma associação moral e religiosa. Gente, prestem atenção. A primeira vez em todos esses itens que estamos estudando, entre todas essas seitas que vimos, estão falando aqui que eles moravam em mosteiro e que formavam uma associação moral, além da religiosa. A religiosa, nós já vimos que eles buscavam os outros nomes todos que estudávamos, que estudamos, né? Aqui começa esse lado moral. Distinguiam, 150 anos antes de Cristo, distinguiam-se pelos costumes suaves e virtudes rigorosas. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Não se casavam, condenavam a escravidão e a guerra, tinham bens em comum e se dedicavam à agricultura. Ao contrário dos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, e dos fariseus, enrijecidos com as práticas exteriores e para as quais a virtude era apenas aparência, não tiravam nenhum partido das disputas que dividiam essas duas seitas. Seu tipo de vida se parecia com os dos primeiros cristãos, e os princípios morais que professavam fizeram algumas pessoas pensar que Jesus tivesse feito parte dessa seita antes de começar sua missão pública. O que se tem certeza é de que Jesus pode tê-la conhecido, mas não há nada que prove que ele a tenha adotado. E tudo o que se escreveu sobre esse assunto não tem comprovação. Aí, meus amigos, nós temos uma notinha de Kardec. A Morte de Jesus, um livro que se acredita ter sido escrito por um irmão essênio, é completamente duvidoso, com o objetivo de servir a uma opinião e que contém nele mesmo a prova de sua origem moderna. Nota de Allan Kardec. Então não há nada que prove que Jesus viveu ali. Mas 150 anos antes de Cristo, esses essênios já vieram ali preparar a terra. Sabe? Como diz a musiquinha ali, preparar a terra para plantar o trigo, para virar o pão. É isso. Preparar ali aqueles com quem tiveram contato, porque eles já ensinavam o amor a Deus e ao próximo. Já tinha esse amor ao próximo, não era visto como um inimigo a quem se tinha que vencer. Era visto como um próximo, um ser, um irmão que precisava de auxílio também e de amor. Acreditavam na imortalidade da alma, buscavam ali estar próximo a Deus da essência e não do que a religião, as seitas pudessem trazer, tanto que eles não eram sensuais como os saduceus, não eram hipócritas como os fariseus, que pregavam os cultos exteriores, mas por dentro era um lodo, querendo ali conservar o orgulho, a riqueza material. Não, eles viviam ali em grupo, associação, né? Mosteiro, e tinham já esse lado moral que eles cultivavam, né? Sabe-se também que eles eram vegetarianos. Eles já aplicavam passes,
trabalhavam com ervas medicinais, com cânticos, com cores. Lá naquele tempo, eles eram grandes espíritos que vieram preparar a terra para a vinda de Jesus, gente. Eles já eram os terapeutas, aquele início ali, né? Que nós veremos no próximo item, os terapeutas. E eles aqui já trabalhavam na agricultura, eles plantavam o que comiam, aplicavam passe, eles tinham ali essa ligação com o alto e sabia que através da aplicação ali, a imposição das mãos, aquele irmão que estivesse precisando receberiam ali um auxílio. Como trabalhavam com a agricultura, eles já tinham um conhecimento ali das ervas medicinais, do que usar, os cânticos como forma ali de aliviar a alma e o espírito, como prece também, as cores. Eram grandes espíritos, de todos esses que nós vimos, né? Eles vieram ali preparar mesmo essa vinda. O próximo item, terapeutas, do grego terapeutai, derivado do verbo terapeutein, servir, cuidar, ou seja, servidor de Deus ou curador. Ai, que lindo! Tão lindo, né? Terapeuta é servir, é cuidar. Servidores de Deus ou cuidadores. Eles eram os seguidores dos essênios. Eles já vieram ali seguindo essa base dos essênios que estavam ali, já cultivando esse amor ao próximo, amor à agricultura, o auxílio ao outro. Vamos à leitura. Então, os terapeutas, seguidores judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito, tinham uma grande afinidade com os essênios, dos quais professavam os princípios ali, a ética, a moral, o amor ao outro, ao ponto de tentar levar ali o alívio, a cura. Assim como estes últimos, né, os essênios, eles dedicavam-se à prática de todas as virtudes. Todas as virtudes. Porque já se sabiam qual eram as virtudes, já tinha ali essa noção. Então, eles não a explicavam aos outros em público, no alto, se orgulhando de saberem, eles as praticavam. Eis a diferença até hoje, meus amigos. É a prática do saber. A gente sabe, aí a gente tem que discernir sobre o que é bom e o que não é e praticar. E assim os faziam, né? Esses terapeutas aí. Então eles já tinham essa afinidade e praticavam as virtudes. Sua alimentação era simples e moderada. Olha mais um ensinamento aí para nós, né? Simples e moderada, mas que continham ali tudo que era necessário para manter aí esse escafrando, né? Que temos, essa indumentária que abriga o nosso espírito, o nosso corpo físico. Quantas vezes ainda nos deixamos levar pelos excessos? E aí aparecem as desordens, a diabetes,
excesso de açúcar e falta de açúcar e doçura nas atitudes, a hipertensão, excesso de querer, desculpem, essa raiva ali contida, né? Eles não se casavam, dedicavam-se à contemplação e à vida solitária e formavam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a referir-se aos terapeutas, considerando-os como uma seita judaica. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensavam que eram cristãos. Sendo judeus ou cristãos, era evidente que, do mesmo modo que os essênios, formavam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Aí vem nos explicando uma nota aqui o que significa pais da igreja. São padres da igreja de grande cultura, entre outros. Tem também Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né? Então, os essênios, os terapeutas, eles tinham ali o celibato, né, que nós vimos, tanto nos essênios quanto aqui nos terapeutas, e já era um princípio que vinha ali mostrar ao povo daquela época que havia muito mais do que usar os ensinamentos de Moisés para servir de trampolim, para se sobressair sobre os irmãos, né? Então, eles vieram ali trazer esse solo mais fértil, jogar essa sementinha para quando a chegada de Jesus acontecesse, já ter um ou outro que soubesse entender, discernir sobre os ensinamentos de Cristo. E por hoje, meus amigos, vamos ficar por aqui, mas ainda não acabamos sobre os precursores dessa doutrina cristã e do Espiritismo, não, que é o próximo item, né? E da vinda de Cristo. Então, nós estamos estudamos já, né? Porque hoje foi o finalzinho desse item 3, para que entendamos, porque muitas vezes irão aparecer lá na frente, e para que entendamos também que tudo na vida é questão de evolução. Tem ali os primeiros que vieram há tantos e tantos séculos, aí conforme vai chegando mais perto da vinda de Cristo, vem também renascendo aqui no nosso planeta Terra esses espíritos mais elevados para que a semente, a terra esteja fértil, para que a semente ali colocada por Jesus consiga germinar. E vamos nós aqui aos pouquinhos estudando esse evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos também deixar germinar em nós o conhecimento e que tenhamos a boa vontade de colocar os ensinamentos em prática, porque isso é o ensinamento vivificado, como diz Cristo numa dessas passagens, é colocado para a vivência e não guardadinho ali para dizer eu sei, eu decorei. É, eu estou tentando pôr em prática. É isso. Por menor que consigamos, é um exercício. Então, gratidão a todos, porque cada vez que eu faço uma palestra, cada vez eu aprendo um pouquinho mais. E é de pouquinho em pouquinho que eu vou também tentando pôr em prática o que aprendo. Tenha uma linda semana e que Deus esteja com todos. Até breve,
se assim Deus Pai nos consentir.